Olá, olá, olá. Olá, querido, Olá, tudo bem? Deu Osvaldo. um tilt, aquele famoso tilt de última hora aqui, Ah, para deixar a coisa mais emocionante, sim. para não perder o gosto. O- Tudo Os, bem? os, os meios, tudo bem, tudo ótimo aí com você. Os meios digitais, eles nos ajudam bastante, né? Os meios eletrônicos aí, mas também de vez em quando a gente está sujeito aí que alguma coisa não funcione bem, né? Então, de vez em quando acontece. Está tudo certo, né? É um bom teste para ver se a gente está em condições boas, né? Para não dar aquela emoção de Se a gente está conectado com a tecnologia, né? Aí eu Puxa. tive a ideia de reiniciar e começar tudo de novo, aí deu certo. Ah, que bom, que Muito bom. bom, Eu muito bom. acompanhei alguns episódios aí do Café com Conexão aí, acompanhei alguns episódios, mas às vezes, né, por conta de trabalho, do horário, não dava para acompanhar, mas sempre que pude eu estou acompanhando você, né? A gente está retomando. Hoje a gente deu uma paradinha e retomando aí hoje com esse encontro com você, por isso que eu te liguei para fazer esse convite, para a gente assim, retomar. Num, pensei assim no estilo legal de encontrar aquilo que também estivesse chamando a atenção da gente, a gente não se vê, não se fala, mas a gente acaba, de alguma maneira, ficando em contato, né? Até por conta disso que você está dizendo da tecnologia, também tem esse outro lado, né? Dá uma impressão de que a gente Sim. está convivendo com todo mundo. E, e aí me chamou, como eu te disse, né? Me chamou muito a atenção do lado positivo, essas colocações que você estava fazendo do ponto de vista do. Já estou respondendo aqui algumas pessoas que acharam que tinha dado alguma zebra, estou avisando que a gente já está no ar. E eu, com a minha maneira de ser pontual, atraso 2 minutos, todo mundo fica. Mas Eu aí, também, como eu também tenho falei, tenho ouvindo, lendo, lendo essas coisas na ocasião, 2, 3 semanas atrás que eu tinha visto e tenho acompanhado e gostado muito das suas postagens, né? E gostei dessa frase, né? Que é um modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu gosto dessas coisas que acabam meio mexendo com a lógica mais natural, né? A gente sempre recebe as pessoas e tem sempre essa ideia, né? E como se, sei lá, o amor é tudo. E aí você fez essa colocação mais completa, né? Eu acabei puxando essa frase que me pareceu interessante para a gente refletir um pouco sobre a vida, né? Eu acho que esse encontro de duas pessoas sempre necessitando de desse dia a dia, né? Eu já vou te passar a palavra, mas só Uhum. para contar que eu tenho entre as coisas aqui, eu tenho um vaso no nosso espaço, para ver esse vasinho que me acompanha aqui, está no cantinho, e ele é um bom exemplo para mim. Ele fica aqui, né? Você vê que ele está bem perto da janela. Quando eu comprei essa plantinha, que agora está super bonitinha, quem me vendeu veio aqui no espaço e falou, olha, vai lá, ela é ideal para isso, né? E por quê? Porque ela está num espaço que pode ser fechado, ela não precisa de muita água. Se você deixar ela bem pertinho da luz, é água a cada 15 dias. Confesso que para mim facilitou por conta do dia a dia, de não ter uma coisa. E é engraçado porque todo mundo que chega aqui, de alguma maneira vem ajudar a gente, China e tal, dá uma olhadinha, fica imaginando que ela está seca e sempre tem aquela vontade de ir no meu lugar lá e fazer essa relação. E é gozado porque as pessoas têm essa ideia de não respeitar esse movimento, né? A planta não precisa disso, mas ela precisa da claridade, é fundamental. E um período que eu deixei de fazer isso por conta de mudança, né, que a gente mudou para um espaço novo, é impressionante como você deixa de fazer
essa relação daquilo que faz parte do processo, como ela... Eu até me espantei agora que eu olhei para ela, que ela está toda maravilhosa aqui, simplesmente porque eu voltei a me relacionar com ela naquilo que ela precisa. Mas eu vou fazendo as minhas loucuras aqui, mas queria que você falasse. Eu tenho acompanhado esse seu trabalho de casal, né? E que você falasse sobre isso ou qualquer coisa que você quisesse dizer. Uma alegria estar com você. Só isso que eu queria deixar claro. Oi, Eurico. Agora vamos te ouvir bem. Eu falei um monte de coisa, mas o importante é que eu estou feliz que você está aqui. Queria que você falasse um pouco do tema desse do relacionamento. Outra coisa que você queira falar conosco. Estamos aqui para te ouvir. Eu tenho observado assim que o meu trabalho aqui no meu espaço, eu também agradeço o convite, em primeiro lugar, agradeço o convite aí. Já estive no seu espaço, fiz 2 cursos com você. Um foi com o Siegfried Essen, né? E depois com a Úrsula Frank e o Thomas Bryson. Foram os 2 cursos que eu estive aí presencial com você dentro na época que a gente tinha essa liberdade dos cursos presenciais. Então, fico muito agradecido pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você. Mas eu percebi no meu trabalho como terapeuta que acabo sendo muito procurado na questão de relacionamento. Então, eu uso as redes sociais, aí, o Instagram, o Facebook, né, os grupos que eu tenho de WhatsApp, para falar um pouco sobre isso. E a gente percebe também que muitas vezes a maioria das pessoas, elas acham que só o amor é o suficiente, né, para que o relacionamento dê certo. Mas como eu vinha falando, né, eu percebo que as pessoas têm muitas dificuldades dentro de um relacionamento de casal. E eu sempre tento colocar para as pessoas que buscam o nosso atendimento, aqui o meu atendimento no espaço, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, relacionamento de casal é troca. Um relacionamento de casal não é uma relação de ajuda, mas sim é uma relação que ajuda. Esses dias eu estava lendo esse livro aqui, do Arnaud Desjardins, e o Arnaud Desjardins cita alguns princípios de um sábio hindu, falando sobre relacionamento das pessoas. Ele cita alguns princípios aqui, né? E que vai diretamente do encontro do que muita gente fala nas constelações, né? E ele fala assim, de 5 princípios que são necessários para que um relacionamento dê certo, né? E eu vou até enumerar eles aqui, que eu achei muito interessante para a gente trazer para essa conversa aqui. O primeiro deles que ele fala é que seja fácil e que flua sem muito esforço. Que os 2 não sejam muito diferentes, né? Que sejam verdadeiros companheiros, que haja confiança mútua e que tenha o desejo profundo de que os 2 possam estar bem. Então, dentro desse, eu acrescentaria mais um princípio disso. Eu diria também que é necessário, para um relacionamento dar certo, uma profunda conexão nesse movimento entre o dar e o receber. Para que o relacionamento possa fluir, a gente precisa ter essa consciência em nós, que é uma eterna troca, né? Um eterno dar e o receber. Sempre falo para as pessoas que eu atendo que quando um relacionamento começa a ter dificuldade, muito provavelmente esse princípio não está sendo observado. Eu esses dias até atendi uma senhora, ela já por volta dos 70 anos, ela me pediu um atendimento e ela chegou para mim assim com uma fala. Falou, Eurico, eu fiz 70 anos essa semana agora. Tô ficando velha, entende? E eu percebo em casa, eu tenho o meu marido e o meu filho, eu percebo em casa que eu faço tudo para todo mundo. E ninguém faz nada para mim. Eu fico pensando assim, né? Amanhã ou depois, quando eu envelhecer mais, quem é que vai cuidar de mim, né? Faço tudo para todo mundo.
Eu falei para ela justamente isso. Falei, olha, você tem que perceber que você está dando mais do que aquilo que você recebe. E aí ela falando sobre o marido dela, ela falou, olha, eu lavo, passo, cozinho, deixo a casa em ordem para ele, e ele só, só contribui no sustento da casa com o trabalho dele. Dentro de casa ele não faz nada. Agora, então, até foi engraçado ela falar assim, agora ele descobriu que eu posso usar o celular para pagar os boletos, nem isso ele não faz mais, ele não vai nem na lotérica mais, né? Aí eu falei para ela, então você deve propor para ele uma troca. Você tem que propor para ele que de alguma forma ele recompense. Não tem problema se você fizer o pagamento dos boletos para ele aí no celular que você sabe. Mas o que você tem, talvez, para você se sentir compensada, você tem que pedir, talvez, algo em troca. Se ele não é capaz de dar algo em troca, talvez você tenha que pedir, talvez você tenha que manifestar para ele que você necessita ser compensada nesse movimento. E aí, naquela coisa cotidiana, aí que você peça que ele arrume uma cozinha, lave um quintal, mas alguma coisa que compense você dentro desse relacionamento. Porque senão a gente entra naquela dinâmica que aquele que dá demais torna-se maior, aquele que não consegue retribuir se torna menor, e aí, em vez de ser uma relação entre um homem e uma mulher, passa a ser uma relação paterno, materno, filial, né? Passa a ser uma relação de pais e filhos. Então, aí o casal tem essa tendência, quando um dá demais, né? Ele vai se distanciando, distanciando, distanciando. Aí o que acontece? A tendência é que ou esse busque um outro relacionamento, ou esse que não consegue retribuir busque outro relacionamento. Por quê? Na necessidade desse equilíbrio. Porque dentro desse relacionamento em que houve o distanciamento, o equilíbrio não é possível. E eu sempre digo assim, quando a dinâmica que se instala é esse de um só dar e o outro só receber, a dinâmica que se instala é uma relação de pais e filhos, né? Porque o relacionamento de casal aí não cresce. E outro dia foi interessante, né? Eu fazendo um atendimento para um jovem, né? De 30 anos, aí ele tinha também essa dificuldade no relacionamento. E eu falei para ele, e ele falando um pouquinho da vida dele para mim, eu falei, nossa, mas o que você está buscando para o relacionamento, a expectativa que você tem da sua companheira é de uma mãe, não é de uma companheira, de uma mulher. Aí eu voltei para ele e perguntei, e a sexualidade, como é que anda? Ele falou, vai muito mal, a gente não se relaciona direito mais, faz algum tempo que a gente não tem nenhuma relação sexual mais, a gente perdeu o interesse. E aí você percebe, né, que quando se instala esse movimento de você ver no outro essa necessidade de que ele preencha aquilo que você precisa, aí é a figura do pai ou a figura da mãe, e aí a gente vai perceber que com isso o relacionamento ele vai enfraquecendo, né? É verdade. Esse é um ponto bem forte mesmo, né? E é legal porque acaba mexendo muito com a mudança de todo mundo, né? A própria mulher vinda de outra geração, né? Ela também tem que superar o fato de, como você disse, né? De alguma forma solicitar isso de diferentes maneiras. Ela pode fazer, inclusive convocando, né? Tirando, você falou do Thomas, né? Ele usa muito uma expressão, né? Essa coisa do padrão de comportamento que vem, né, dessa coisa da cultura e tudo mais. Né? A pessoa de mais idade, ela também foi habituada, foi assim que ela aprendeu, né? Então, a isso ele chama como se fosse um transe, né? Que a gente vai perdendo a relação e vai vivendo um transe, sei lá. Não está mais se olhando, não estou mais olhando para aquela mulher não olha para mim, olha para uma coisa, talvez essas imagens paternais e maternais que você está dizendo também, mas a importância da mulher, às vezes, dizer, sabe, eu gostaria que você estivesse aqui comigo, me ajudasse aqui a fazer umas coisas, vamos fazer juntos, sei lá, qualquer coisa que vá tirando um pouco desse lugar. É interessante, porque eu acho que cada pessoa que vai percebendo
a importância desse desequilíbrio, né, que você está trazendo, como ele afeta a vida e levando para um lado que é possível fazer dentro da dinâmica daquele casal, rapidamente a gente percebe que as coisas modificam, né? Inclusive aproximam, né? Porque esse distanciamento que você citou, ele impossibilita a relação de permanecer. Não existe amor que vá conseguir superar isso, a não ser que a pessoa acabe se acostumando, né? Uma mulher que acaba se acostumando que a relação é essa, né? Enfim, que é uma parte dela. Mas a gente vê que, de uma maneira muito mais efetiva do que há 10, 20 anos atrás, tem essa vontade, né, de os casais permanecerem, mesmo com mais idade, tentar ter uma vida legal, uma vida gostosa. E, por outro lado, também isso que você citou no final, né? Às vezes você pega uma pessoa tão jovem, né, e ela já tem aquele padrão que se repete naturalmente, né, sem às vezes nem refletir. E, e assim, diferente do que a gente via, sei lá, 20 anos atrás, quando todo esse trabalho começou, por exemplo, para mim, a gente hoje encontra casais jovens interessados em entender o que é possível ser feito, né, para que as coisas funcionem melhor. E como não tem um grande histórico de hábitos disfuncionais, rapidamente eles percebem como a vida fica mais gostosa, né? Se a gente quer viver com a pessoa, tem que construir coisas. E talvez, entrando aí num campo mais complicado, de uma certa maneira, não digo que para melhor, mas esse fato de estarmos todos passado esse período mais próximos dentro de casa, isso mexeu e trouxe uma chacoalhada mais forte. Para algum lado isso tudo foi, né? Porque esse cotidiano que às vezes era disfarçado pelo tempo, um ia trabalhar, o outro não sei o quê, isso tudo ficava mais distante, não era uma coisa que ficava o tempo inteiro acontecendo, né? E agora, durante esse período, todo mundo em casa, tudo isso se revelou de uma maneira escancarada, assim, né? E as sensações acabaram vindo. Então, teve um lado, não estou dizendo que a pandemia foi bom lado, mas um reflexo dessa vida mais grudada um no outro trouxe revelações das relações entre os casais, das relações do casal com os pais, do casal com os filhos, né? Mexeu muito nessas estruturas que o dia a dia acabava pondo um paninho quente aqui, um paninho quente acolá, né? Outra coisa interessante que você tocou, um assunto que você tocou que eu achei vale a pena a gente compartilhar com as pessoas que estão aqui na live, é dessas repetições, ou seja, desses padrões transgeracionais que vão se perpetuando dentro do sistema. A gente, muitas vezes, inconscientemente, a gente tem aquela expectativa, né, lá dentro, inconsciente dentro da gente, de que a gente possa curar feridas emocionais que estão existentes no meu sistema familiar. E que a gente tem essa expectativa que o relacionamento possa resolver essas questões, né? Então, aí onde chegam essas repetições que existem dentro do sistema. E aí também, outra coisa que eu acho que afeta bastante os relacionamentos são as crenças, né? São os padrões, né, que a gente recebe dentro da própria família. Muitas vezes, quando é muito comum isso, por exemplo, na mulher, né? Quando ela vivencia padrões que são disfuncionais dentro da família, eu sempre falo para as pessoas, observa que tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que você exclui, tudo aquilo que você não aceita, que você desenvolve uma espécie de julgamento para isso dentro do sistema familiar, principalmente quando se trata de uma menina, vamos dizer, um exemplo, né, voltada para um julgamento do pai, o que acontece ali dentro dela? Ali ela cria
uma crença, né, de que, vamos supor, que o homem não é fiel, que o homem bebe, que o homem bate, que ele é violento nas palavras, que ele comete violência física. Quando isso acontece dentro do sistema familiar, quando uma menina é criança ainda, ela desenvolve por esse homem um determinado julgamento. Existe ali uma barreira que impede essa conexão completa dela com o pai. E aí, quando ela vai desenvolver um relacionamento quando adulta, ela vai repetir exatamente a mesma escolha da mãe. Por quê? Ela vai se conectar com aquilo que ela exclui, com aquilo que ela teve dificuldade de aceitar e libertar. Sempre falo para as pessoas assim, olha, a aceitação é libertação. Exclusão é aprisionamento. E aí eu carrego comigo. E às vezes a gente leva uma imagem negativa do pai ou da mãe, e aí quando a gente vai se conectar com as pessoas, com uma pessoa para o relacionamento, a gente vai se conectar exatamente com aquilo que eu rejeito. Falo sempre assim, né? Quando a gente se apaixona, a gente diz assim, me apaixonei por aquela mulher, né? A gente usa esse termo, né? Eu me atraí por aquela mulher, romanticamente a gente vê dessa forma, mas aí o que estabelece nesse momento? Estabelece uma ressonância, uma conexão com aquela outra pessoa. Aquela pessoa tem algo que eu preciso, algo que está aprisionado e grita dentro de mim, e eu também tenho algo que também se manifesta para aquela pessoa. Aí ambos se atraem, se conectam, e aí a dinâmica se repete. Por quê? Porque cada um está repetindo esses padrões que estão lá aprisionados dentro de si. Enquanto a gente deveria, o que funciona melhor dentro do relacionamento é quando a gente pode se libertar, né, das memórias que foram difíceis, trabalhar a aceitação, essa libertação daquilo que não funcionou bem, que não foi bom dentro da minha infância, dentro da minha experiência dentro da família. Então, sempre falo para as pessoas, observar muito quando ela está repetindo algo que ela já vivenciou. E ela repete algo, esse algo, por amor, né? por fidelidade ao pai, por fidelidade à mãe, a essa repetição, que dá para a gente essa sensação de pertencimento. Se eu repetir o mesmo que o meu pai ou que a minha mãe, né? O mesmo relacionamento não funcional, eu me sinto pertencente àquela família. Então, faço parte daquele sistema. Então, isso me dá uma certa, entre aspas, né? Uma tranquilidade para mim, na boa consciência, né? Uma boa consciência de que pertenço àquele sistema. Mas no relacionamento acaba não sendo funcional. Eu estou trazendo dores que eu observei, que eu rejeitei lá na minha infância, né? Ainda quando eu era criança ainda, né? Então, isso tudo eu acho que Interessante. são pensamentos que a gente, insights que a gente deve ter, clarezas, porque aí a gente pode entender que só o amor não basta para que um relacionamento dê certo. A gente vai precisar de muito mais dinâmicas, experiências que isso. Vai precisar de confiança, ética, companheirismo, né? Tudo isso faz parte para nutrir esse relacionamento, para que o relacionamento cresça e se desenvolva, para que ele seja possível, né? É interessante. E esse ponto, né, também, por um outro lado, requer muita trabalho pessoal no sentido de desenvolvimento de capacidade de estar mais presente, né? Você está falando da coisa da confiança. A confiança, ela fica mais fácil de acontecer quando a gente também não está muito preso nesses lugares onde a gente fica muito... Qualquer coisa é motivo de você estar desconfiado de que algo vai acontecer. Me Uhum. lembro de ter falado uma vez com um dos professores também antigos, como Siegfried Essen, que é o Laszlo Matiasovski, né? Falando algumas dinâmicas de casal, ele uma vez falou assim, no fundo,
quando a gente vai perdendo a presença, a gente vai ficando como aquela perspectiva mais, vamos dizer, infantil da gente, né? E ele falou, olha, para a gente, para a criança, do nosso lado, mais da perspectiva mais infantil, os pais estão sempre certos, independente de qualquer história ruim que tenha contado desse tipo, do pai que, por exemplo, batia na mãe, tudo aquilo que a menina tenha visto, no fundo, de uma certa maneira, ela vai procurar algo parecido, porque também tem dentro dela aquele lugar de que, por incrível que pareça, é um lugar que é o conhecido, né? E, e a gente vê como é incrível mesmo, que como essas coisas vão se repetindo, e às vezes a pessoa acaba, na hora que dá conta disso, muitas vezes fala assim, puxa, não é possível, eu não tinha olhado por essa perspectiva, estou fazendo a mesma coisa. E mesmo nessas, vamos dizer assim, crenças, como você disse, outras tantas que tem dentro da família, uma que eu via de regra ouço, é a história de as coisas estão difíceis, vamos ter um filho. Né? Isso é uma coisa do tempo dos nossos avós, né? Era uma fala mesmo. Né? Chega um ponto do casamento tem que ter o filho, porque senão as coisas ficam difíceis. Então, muitas vezes o jovem, o casal mais jovem tem essa ideia, não porque quer ter o filho, mas tem por trás essa ideia de que alguma coisa não está bem, vamos repetir aquela história que nem sei se é muito certa, não. Não é porque nossa avó falou, a nossa mãe falou, que como, como se a gente, ao se tornar pai e mãe, virasse um ser especial, né? A gente continua sendo gente, continua tentando, né? E é interessante como muitas coisas faziam sentido numa outra época, num outro momento, né? Onde é, tinham essas funções, né? Entre aspas, se você fala com alguém hoje que tenha 20 anos, explicar como era a vida da avó dela, do ponto de vista de casal, é uma coisa muito distante, né? Você pegar de 1950 para cá, tudo bem, 60 anos, mas também não é 2 séculos, né? As coisas mudaram demais, né? Nessa história da relação. E de qualquer maneira, prevalece muito mais esse regadorzinho, né? Que foi citado, de que a forma de se relacionar, a forma de conversar, se abrir mesmo para o que é novo, para a pessoa que está do nosso lado, entender, né, que de alguma maneira, ou de quase toda forma, a gente vai crescendo e vai mudando, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, meio contemporâneos da minha idade, minha mulher mudou muito. Ah, que bom, você também deve ter mudado. Você que não percebeu, né? Que bom, se ela fosse a mesma pessoa que ela era 40 anos atrás, seria Graças estranho. a Deus, A né? gente muda, as coisas mudam, a gente vai mudando para um lado para o outro. Algumas coisas não são bem o que a gente queria, né? Eu lembro de, de pensar mesmo quantas escolhas, né? Com a profissão, a escolha de se relacionar, o tipo que a gente imagina na vida da gente, ele tem muita relação com aquilo que a gente aprendeu, não tem jeito, né? E eu acho que essa construção do dia a dia, o exemplo que eu dei aí, que acho que ficou meio cortado da plantinha, é uma coisa de cuidar, de olhar, de se relacionar, de estar presente para o que está acontecendo. Porque tudo que vai acontecendo vai afetando cada um do casal, né? E o casal como quase uma entidade, né? Que também tem toda uma influência do externo, das famílias expandidas, as expectativas que de um lado e de outro tenha com aquilo que vai acontecer, e a gente ir ganhando mais autonomia e mais possibilidades, porque depois não tem mais ninguém perto da gente para dar opinião e a gente continua repetindo o padrão que não tem mais. É Eu achei interessante genial o isso. exemplo da plantinha, né? É genial, porque ela expressa exatamente essa necessidade do equilíbrio. Se você regar ela periodicamente, se temporariamente dentro daquilo necessário, você for alimentar, cuidar e regar, ela vai responder para você, ela vai retribuir para você com a beleza, com a presença dela,
estando aí, trazendo uma conexão com a natureza do seu espaço. Eu sempre falo para as pessoas, sabe? Muitas vezes, o que a gente fala muito na constelação, a gente fala muito no equilíbrio entre o dar e o tomar. Eu falo que, às vezes, a gente pode manter esse equilíbrio simplesmente sendo grato. Eu Sim. atendi a semana passada um casal, e ele já com uns 60 anos, a companheira dele, ele já está no terceiro relacionamento, e a companheira dele bem jovem, lá pelos 22, 23 anos, uma diferença de idade bem grande. Ele já no terceiro relacionamento, ele estável financeiramente, ela bem jovem e bem bonita, e os dois com muitas dificuldades dentro do relacionamento. E aí eu fiz uma constelação para eles, e eu falei para ele agradecer a ela o que ela estava dando para ele, a jovialidade, a beleza, a juventude dela que ela estava dando para ele. E ele falou: eu não consigo. No fundo, Uhum. ele se sentia maior que ela, porque ele tinha Uhum. mais experiência, ele tinha mais estabilidade financeira, tinha mais tempo de vida, e ela muito jovem, e ele se sentia, vamos dizer, entre aspas, assim, ele usou essa palavra, né, meio pesada, ele se sentia meio explorado nesse relacionamento. E ele não Uhum. conseguia entender que ela estava doando para o relacionamento dos dois aquilo que ela tinha, que ela podia doar. A juventude, Uhum. a alegria dela, a presença dela junto com ele. Então, se ele soubesse simplesmente agradecer isso que ele estava recebendo dela, ele se sentiria compensado. Então, eu falo para as Uhum. pessoas que é a mesma coisa, né? Às vezes a plantinha não vai conseguir é, regar a sua vida, né? Não vai conseguir alimentar você, mas ela vai retribuir para você tudo isso que você está dando, um adubo, uma aguinha, um cuidado para ela vai retribuir da forma que ela pode, né? Então, às vezes, a gente pode fazer esse equilíbrio dentro da troca, simplesmente a gente sendo agradecido por aquilo que a gente recebeu do outro. Porque às vezes a gente não vai conseguir, dentro de um relacionamento de casal, retribuir na mesma medida e na mesma proporção. Mas a gente pode retribuir isso com a gratidão, né? A gratidão, ela preenche e ela recupera esse equilíbrio dentro aí do relacionamento de troca, né? Então isso é muito Uhum. importante, né? É muito importante que a gente Sim. tenha esse sentimento de gratidão pelo que a gente recebe do outro, né? E entender que não adianta a gente falar para outra pessoa e amar ela profundamente, mas se não tiver esse cuidado do outro, companheirismo, confiança, participação, presença, só o amor não basta, só o amor não é suficiente para que esse relacionamento Sim. possa evoluir. Ele vai enfraquecer com o tempo, né? E a gente sente, né? É perceptível para todo mundo quando algo sai verdadeiramente. Eu acho que esse agradecimento, essa fluidez na direção do outro, quando ele de verdade é sincero, às vezes ele sai por uma palavra, às vezes ele sai por outras representações, mas a pessoa sente, né? Assim como, eu não sei se você falou que tinha dado uma cortada, né? O exemplo que eu uso muito dessa planta é que ela não pode ser regada todo dia, ela precisa ficar 2 semanas sem água. Então, com pouca água, ela é uma planta de pouca água. Então, se eu não tivesse percebido que algo não estava dando certo com ela, eu olhei que tanto a terra estava muito molhada quanto o finalzinho do vaso estava cheio d'água, eu entendi que alguém estava muito carinhosamente pensando assim, como o Oswaldo, esquece de pôr a água, eu vou colocar para ajudar, né? E na verdade eu poderia ter passado despercebido de ver que algo não estava dando certo, né? Uhum. Então, mesmo numa coisa disfuncional, eu precisei explicar e precisei e também, de uma certa maneira, agradecer a pessoa, porque com toda certeza ela estava fazendo algo para resolver uma questão, né?
E, e é o dia a dia, né? Que as coisas acontecem. Nós, Glaucio e eu, estamos casados há 36 anos. Muito tempo. Eu, uma vez, dando uma oficina aqui, alguém que estava casando pela quarta vez fez uma pergunta um pouco assim, agressiva, né? Eu só queria, não tinha nada a ver com o contexto. Ele me perguntou, mas ele me perguntou: vocês estão casados há tanto tempo? Eu falei, né, da minha idade, do tempo do casamento. E ele falou: como é que a gente consegue isso? É aceitação? Ou a aceitação saiu meio assim, jocoso, sabe? Eu falei: não, talvez. Quantas vezes você já casou? Ah, vou para quatro. E talvez eu tenha casado, tanto a Glaucia quanto eu, tenhamos nos repactuados internamente mais de 10 vezes. Não sei. Ela, com toda certeza, eu nem sei como é que ela me aguentou nos primeiros 10 anos. Ela deve ter mudado a cabeça dela. E eu fui me transformando, e ela também. Né? A gente faz novos pactos, novos interesses, as relações vão mudando, os interesses vão mudando. E é uma coisa de construção mesmo. Esse final de semana não era um final de semana para a gente trabalhar. A gente tem tentado dar uma ajustada nisso. Porque desse ano, ano e meio, né, 9 meses, sei lá, da pandemia, desde março do ano passado, a gente teve pouquíssimos finais de semana que a gente não tenha trabalhado de domingo a domingo, né? Ou de segunda a segunda. E a gente fez um ajustezinho, e esse final de semana era um final de semana que a gente ia à praia para descansar, sair da cena. Eu tinha marcado, esqueci de colocar na agenda, enfim, tinha uma atividade sábado e domingo. Quando terminou ontem, eu falei para ela, queria te agradecer, porque eu sei que não era para a gente não era para a gente estar aqui, né? E você ficou aqui firme do meu lado, nem fez bico e tal. Não estou me achando máximo, nem sou. Só estou dizendo o seguinte, nesse exemplo que você deu, a gente não pode deixar não é de fazer isso de uma forma estratégica, mas se isso não tem na relação, ela vai se perdendo, porque o dia a dia as coisas vão consumindo mesmo a gente, né? As necessidades, muitas vezes a falta de observação das coisas, né? Se a gente pega coisas que eram importantes no tempo da minha avó, por exemplo, ela diria para a filha dela se ela tivesse cortado o cabelo ou pintado o cabelo, se o marido dela tinha percebido. Ele percebeu que você arrumou o cabelo? Para ela era uma coisa importante, era isso que dava para ela a imagem de que o marido estava olhando para a filha dela, né? E é uma ideia que muitas vezes tem outros significados hoje, né? Da gente estar prestando atenção um no outro, não é no cabelo, não é na cor da sobrancelha, no vestido novo. Bem, talvez isso também seja importante. Mas é a simbologia disso, né? De que talvez o que o velho queria dizer naquela época é importante vocês continuarem prestando atenção no outro, senão isso se perde, né? Isso se desequilibra, exclui, né? Exclui o dia a dia. E aí entra outra coisa, né? Que daria mais uma hora de conversa. O que é inclusão do dia a dia e o que movimento a gente faz que, ao desequilibrar o dar e receber, ou o equilíbrio de troca que você mencionou, de uma certa maneira a gente está excluindo aquilo que vai acontecer no dia a dia, a importância da senhora que você disse, que alguém poderia estar percebendo que ela está chegando no limite de achar que a vida não é só isso, não é fazer arroz, feijão, lavar, passar. A vida é mais que isso. Alguém tem que prestar atenção. Ou ela falar, como você disse para ela. Sim. Uma mulher mais jovem hoje falaria. Uma mulher de mais idade precisa de um incentivo para dizer, né? Mas é isso, né? Senão aquilo vai virando como se fosse uma coisa natural. Isso não dá certo. É lógico que não dá certo. Porque tem uma exclusão também, né? No fundo. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar relacionamento, né? Eu gosto de usar uma metáfora, assim, eu falo para as pessoas, olha, relacionamento de casal, ele é frescobol, ele não é jogo de tênis. O jogo de tênis é aquele jogo onde cada um sabe a fraqueza do outro, de quem está do outro lado da rede, e tenta explorar essa fraqueza.
o frescobol, aquele joguinho de bola na praia, né? Uma brincadeira colaborativa. Ou seja, os dois colaboram para que ninguém perca nesse jogo, nessa Se brincadeira. não Então, perde a graça, né? se não perde a Senão fica graça, sem graça. exatamente. Então, se a bola veio, se no frescobol a bola veio meio cortada, meio sem jeito, o outro vai tentar salvar. E o relacionamento Exatamente. de casal tem que ser assim também. Se a bola do relacionamento vem meio mal ajambrada, vem meio sem jeito, o outro tem que tentar salvar, entende? Tem que haver essa colaboração entre os parceiros do relacionamento. Gosto muito de fazer essa Que metáfora. legal. Pensa sempre assim, olha, relacionamento de casal é frescobol, não é jogo de tênis, onde tem que, para um ganhar, o outro tem que perder. Já no joguinho, na Verdade. brincadeira de praia lá do frescobol, os dois trabalham, brincam, jogam Para que flua, né? para que flua, para que os dois ganhem, para que os dois saiam ganhando É desse. muito legal. E até nessa ideia de equilíbrio, né? Se só um joga a bola torta, só o outro conserta, só o outro conserta, só o outro conserta, é melhor parar e conversar. Espera um Sim, pouquinho. Vamos sim, ver o que a gente... sim, tem que É haver uma bela metáfora. tem que haver Ousado. essa parceria, sabe? Eu sempre falo Sim, assim que no tênis você tenta destruir o sim. sonho do outro. No frescobol você tenta alimentar o sonho do outro, manter vivo o sonho do outro. No relacionamento da gente tem que ser assim, né? A gente tem que ter essa troca, esse companheirismo e alimentar esse sonho conjunto dos dois, porque senão ele enfraquece, vai perdendo o sentido, né? Se bem que a gente às vezes tem relacionamentos também em que as duas brincadeiras acabam funcionando, tanto o tênis quanto o frescobol É. acaba que meio intercalando um jogo e outro. Mas o principal que a gente deve ter na nossa mente que tem que ser algo que seja colaborativo, bom para os dois, né? E isso que fortalece o relacionamento, esse equilíbrio, né? De que eu recebo, eu retribuo, né? Eu tomo, eu ofereço. Então isso nutre, isso alimenta o relacionamento para que ele ganhe longevidade, para que ele seja fluido por um tempo bem longo, né? Senão, a tendência é enfraquecer, porque ficam dois inimigos, muitas vezes, debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa, né? Legal. E me diz uma coisa, você tem feito rotinas, as constelações com grupos, tem trabalhado mais individualmente, só para a gente Olha, eu falar um pouco, porque a ideia tenho. aqui a gente vai indo para esse final, e só Uhum, para te falar, eu vou deixar na, na- no Instagram, mas eu normalmente tiro a filmagem e depois eu mando para você, sim, se tá você quiser ótimo. usar para Sim, alguma maneira. por Eu favor. vou colocar no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Conexão, eu vou deixar lá para as pessoas que depois queiram ver também. Eu mando para você, se você quiser de alguma maneira utilizar, fica à Não, sim, vontade, é um por papo da favor. gente. É uma honra poder E, mandar aí, para mim. Mas como você me e até perguntou, aproveita para você falar do que você tá, como é que você está fazendo, se você está fazendo assim, se é mais o atendimento individual, só para as pessoas saberem. então, olha, bom, nesse episódio da pandemia, para mim houve um crescimento muito grande no atendimento online, no atendimento digital. Sim, Então, eu tenho, assim, hoje, a grande parte, se eu pudesse mensurar em porcentagem, seria, assim, 80% de atendimento online e, vamos dizer, 20% no atendimento presencial. Agora, a gente está retomando os encontros coletivos, encontro em grupo, de um pouco tempo para cá. E a gente tem um curso de formação aqui para o pessoal da região. Eu moro num município, numa cidade, em que é pequena, não é tão grande, né, geograficamente falando, 130 mil habitantes, não é tão grande assim, Ourinhos, então é um universo até pequeno aqui. Mas a grande maioria dos meus atendimentos acabam sendo mesmo no online, talvez aí por conta desse trabalho que eu faço de distribuição de conteúdo. Diariamente eu sempre procuro levar alguma coisa, retribuir para as outras pessoas
aquilo que a constelação familiar trouxe para mim, aquilo que o pensamento sistêmico trouxe para mim. Para mim significou uma mudança muito grande na minha vida, né? Eu sou um exemplo nítido daquilo que o Bert Hellinger falou, né? Já falava assim que tornamos terapeutas porque necessitamos de terapia. Então, o que me traz aqui, me trouxe aqui até hoje, foi justamente eu precisar de algum recurso para mim, para curar as minhas feridas, as Sim, minhas dores. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Então, sim. eu tenho muito esse movimento de estar sempre levando um conteúdo de valor, né? Que, como você falou de início, eu agradeço os seus elogios, né? Aí cortou lá a internet, deu uma derrubada aqui, mas eu acho que é algo que a gente tem que um pouco retribuir, levar um pouco desse conhecimento, um pouco dessa filosofia sistêmica para as demais pessoas, para que possa transformar a vida delas, de alguma forma a gente possa contribuir. Então, acho que dentro desse trabalho que eu venho fazendo já há bastante tempo, acho que 80% seria no online, no digital, e 20% no atendimento presencial. A gente imagina isso, né? Eu digo, não, mas na verdade é só para você ter oportunidade. Eu perdi deu um cortezinho aqui. Você está em que município que você Eu estou em falou? Eu não. Ourinhos, estado de São Paulo, divisa com o estado do Sim, sim. Paraná. Não, uma maravilhosa cidade enorme. É que você falou de um jeito que eu achei que era um outro lugar. Uhum. E, não, bacana. E o online propicia estar de Ourinhos para o mundo, né? Isso também foi uma outra grande vantagem disso. Sim, Foi só para a gente não perder. E não é nada diferente do que a gente viveu aqui, né? Essa mudança grande que a gente já tinha pensado, né? Em boa parte do material, vamos dizer assim, dos cursos, as partes teóricas, todas também disponibilizar, porque tem muitas. As viagens do Brasil são muito caras, né? Elas uhum. custam muito dinheiro. Deslocar-se é muito complicado. E a gente conseguiu, como eu te falei, trabalhar que nem maluco aqui nesse período. E a gente já fazia atendimento online já há bastante tempo, num ritmo menor, lógico. Uhum. E agora as coisas estão. A gente está também aqui sem forçar a barra, não sabe? Tem essa possibilidade. Por exemplo, eu dei essa vivência esse final de semana. A ideia, sei lá, tinham 24 pessoas que queriam participar. Imaginei que teríamos aqui umas 8. Ficou todo mundo online. Teve uma pessoa que veio aqui um pouquinho, depois nem veio mais, porque só estava ela, tal, foi para casa e acabou participando de uma maneira remota. Então, as coisas vão se reorganizando, né? E que Uhum. bom que a gente tem essa chance de poder passar tudo isso. E nessa tua fala final, eu sempre comento aqui, quando a gente está nos cursos, né, para as pessoas terem carinho com o cliente, pelo menos por uma razão, para ter todo cuidado, porque o cliente é igual a gente só está num lugar trocado temporariamente, porque é Sim, todo mundo com a mesma dor, né? sim. Um resolveu construir de um jeito, o outro construir de Uhum. outro, e como na verdade a gente também precisa do nosso trabalho pessoal, a gente é como se a minha imagem assim a pessoa que está na nossa frente e a gente de alguma maneira está tentando fazer humildemente uma transformação, porque não é como uma coisa que eu vou ser o diferente. Pela dor e pelo movimento da própria estrutura da família, a gente está nesse lugar temporário. Uns escolhem um caminho, outros escolhem outros, e esses que têm as maiores dores, com toda certeza vão saber levar os clientes em lugares mais difíceis, né? Porque ele conhece esses caminhos, porque conheceu nele, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante desse trabalho. Mas legal. Eu digo sempre Fico assim, super Oswaldo. feliz. Digo sempre assim, Oswaldo, olha, a gente só pode guiar bem uma pessoa quando a gente já trilhou esse caminho, quando a gente Sim. passou por esse caminho. Quando a gente já passou por isso, a gente tem uma facilidade em conduzir de uma forma melhor o outro, né? De auxiliar.
de ajudar melhor o outro, né? De dar a mão para o outro. Não é carregar, pegar no colo e levar do outro lado da rua, mas dizer assim, não, estou aqui, vamos juntos, apoio você, você me apoia e juntos nós vamos chegar do outro lado, né? Então a gente está em constante transformação, crescimento aí, e a gente cresce, né, com os movimentos que a gente faz também. Não só nas constelações, mas nos atendimentos que a gente faz. Aqui hoje a gente está crescendo um pouquinho mais, né? Estou aprendendo com você, talvez deixando alguma sementinha para você refletir depois, as pessoas que estão com a gente. Então é essa troca, né? A gente cresce dessa forma, né? Aí o relacionamento Maravilha. vai crescendo, né? Legal. A Gláucia entrou agora há pouquinho, mandou um olá. Ela Sim, provavelmente grande beijo para terminou um atendimento. Gláucia. Ela falou que quando terminasse, entrava para dar um alôzinho, um alô para você também. Agradeço demais o teu ter aceitado esse convite. Sim, E daqui a pouco a gente está falando para arrumar um novo tema aí para a gente falar um pouco mais, trocar um pouco mais de ideia e seguir o caminho. Muito obrigado aí por você ter Oswaldo, me aceito o sinto, convite e feliz de bater esse papo contigo. olha, me sinto honrado. Foi uma honra poder estar aqui com você, com as pessoas que estão aqui do outro lado da telinha. É uma honra poder ter estado aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente pode levar para as pessoas, para refletir um pouco, para se conscientizar de algumas coisas. Então, eu me sinto honrado. Foi um prazer, uma alegria. Pode contar sempre comigo se eu puder colaborar. Grande Legal, beijo, então. beijo na Gláucia. Fala para ela, saudade enorme dela aí.